Segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, você pode interagir com a gente lá no streaming do Face, Folha FM 98, dá uma busca aí, segue a gente lá. No Face você inclusive participa do programa hoje ao vivo e deixa ali a sua pergunta, a sua participação. Também daqui a pouco esse programa estará editado em podcast e logo mais reprise na Plena TV. 7h05 em Campos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta edição do Folha no Ar de hoje. Campos tem sol agora aqui pelo centro, mas tem um tempo bem carregado aqui, com previsão de tempo instável para hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Mas para quem gosta de calor, então pode ficar tranquilo. Hoje, a máxima é de 34 graus, a mínima de 22, agora faz 24 graus aqui no centro. E eu estou olhando esse clima aqui, vendo as imagens aqui pelo aplicativo do Senzanet e vendo a previsão do tempo, condições ideais para a procriação aí do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, chikungunya e zika vírus. É sol, é chuva, né? E aquele sol só para poder a procriação aí ser gigante, igual a gente está acompanhando aí em todo o país. Hoje, o Brasil infelizmente, na América Latina é o país com maior incidência de casos e de óbitos também. Nós vamos falar sobre isso agora com o Dr. Luiz José de Souza, que é médico e diretor do Centro de Referência de Doenças Imunoinfecciosas de Campos. Foi até num determinado tempo chamado de Centro de Referência da Dengue. E pode ser chamado assim na medida que você, que tem os sintomas, procure lá o centro de referência, né? Pelo menos para isso. E nós vamos conversar já com o Dr. Luiz José, vamos falar sobre dengue e chikungunya, que são os mais incidentes aqui. Vamos falar sobre zika também e covid. De que forma a gente consegue identificar qual a melhor maneira de tratar e quando que a gente deve procurar o médico. Vamos falar também sobre esses recordes de casos de dengue e de óbitos por dengue no Brasil, que já passam de 141 casos de óbitos só esse ano e outros mais de 500 sendo investigados só em menos de 2 meses em 2024. E ainda a gente fala sobre a vacina ao fim do programa, né, com esse tema aí, a vacina contra a dengue, a expectativa com a chegada dessa vacina, se de fato é a solução já para essa epidemia agora. Já, doutor Luiz José, vamos trazer o seu bom dia e a sua entrevista. Deixa eu só passar aqui rapidamente pelo jornal Folha da Manhã e pelo portal folha1.com.br para atualizar você que está ligado aqui na Folha FM sobre tudo o que está acontecendo em Campos e toda a região, no oferecimento de Coagro, a cooperativa dos nossos produtores de cana de Campos e de toda a região, de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. E agora você tem o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar, muito fácil, prático, levinho, né? Não ocupa tanta memória, para você ter acesso aí a todos os serviços do Laboratório Plínio Bacelar e da Clínica Plínio Bacelar. Vai lá na lojinha de app do seu smartphone e digita aí, Laboratório Plínio Bacelar, vai aparecer o aplicativo, é só baixar e começar a usar. Bom, nas manchetes então, começando aqui pelo Jornal Folha da Manhã, terceirizados e concurso no lugar de RPAs até 2026.
Tribunal de Contas do Estado aprovou por unanimidade termos sobre regularização de contratados da Prefeitura. Está no Jornal Folha também. Críticas da esquerda e direita. Reações a Vladimir com o PL de Flávio Bolsonaro. Traficante do Espírito Santo é preso em Campos. Precariedade em unidades de saúde é denunciada. Más condições, está aqui na página 10 do Jornal Folha da Manhã. Goita fora da disputa da Copa Rio e do estadual. O time pediu licença. Governo ainda busca a rota ideal para a solução do transporte público. Segue aí esse velho problema do município de Campos, né? Ressaca da Vila Maria foi a atração deste final de semana. No portal folha1.com.br, ainda também aqui atualizando você ligado na Folha, Campos receberá 2.200.000 reais para a revitalização do Horto e também do Morro do Itaoca. Os recursos serão liberados pelo Ministério do Turismo, por meio do programa A Hora do Turismo. Casal é baleado na madrugada deste domingo em Guarulhos. Os tiros foram disparados por 2 homens que estavam em uma moto. Carro derruba poste e trecho da Barão de Miracema é interditado, ali próximo à delegacia. Castramóvel chega a Morro do Coco nesta segunda-feira. Hoje, portanto, já foram castrados 13.957 animais desde o lançamento desse castramóvel. Edital para estagiários de direito na prefeitura sai hoje. Bolsonaro discursa para multidão, negando golpe e sem citar o STF. Cercado de apoiadores, o ex-presidente falou em passar a borracha no passado. Chuva intensa provoca danos na área rural de Varriçai. São Fidélis retoma o uso obrigatório de máscaras em unidades de saúde. Ainda no portal Folha 1, inscrição para concurso da Caixa começa no próximo dia 29, essa semana agora. Flamengo vence o clássico contra o Fluminense por 2-0 no Maracanã. Tá alegria, né? Rubro-negro, ainda bem que a Luísa está de folga hoje. Rubro-negro encaminha título da Taça Guanabara após gols de Pedro e Cebolinha. Essa Taça Guanabara é ponto corrido também, né? Então, o Flamengo soma agora 24 pontos, o Fluminense ficou com 21, tem mais uma rodada. E aí, mesmo se o Flamengo perder, o Fluminense vencer, vai a 24 pontos também. O Fluminense não tem saldo de gols o suficiente para acompanhar o Flamengo. Acho que teria que ganhar de uns 8 aí ou 10, mais de 8, seguramente. Então, a Taça Guanabara esse ano deve ficar mesmo com o Flamengo. Bom, 7h13. Estes são alguns destaques lá do portal folha1.com.br. Eu tenho o prazer de receber aqui na Folha FM nosso querido doutor Luiz José de Souza, parceiro nosso aí de momentos, sempre de momentos complicados, né, doutor? Porque quando está tudo bem a gente não aciona o doutor Luiz José. Mas hoje a gente tem o prazer de receber o senhor aqui. Muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado pela presença aqui no Folha no Ar. Seja bem-vindo, meu caro doutor Luiz José, é médico e diretor do Centro de Referência de Doenças Imunoinfecciosas. Bom dia, doutor, obrigado. Bom dia, é um prazer enorme retornar a esse programa. Estivemos ausentes muito tempo, né? Mas agora a situação vem agravando, é preocupante, e é importante até esse espaço na comunicação para a gente poder passar para a população o que está acontecendo e como a gente evitar que as situações se agravem mais ainda. Doutor, vamos começar lá do começo. O que aconteceu? E aí, eu queria só trazer alguns números, até porque a pergunta é: o que aconteceu com o Brasil para a gente estar hoje disparado em número de casos e, naturalmente, também já de mortes por essa epidemia,
né? Não é mais um surto, já é uma epidemia. E são mais de 700 mil casos de dengue. Eu falei 140, mas já são 151 mortes comprovadas por dengue e mais, pelo menos outros 501 óbitos sendo investigados para saber se é de fato por conta da dengue ou não. Acho que a primeira pergunta é: o que aconteceu com o país para a gente chegar nessa situação, doutor? Exatamente. Isso aí, abandonaram a prevenção. A prevenção das doenças é um fator importantíssimo. Eu estou no CRD, ele foi fundado em 19 de março de 2002, perante uma epidemia do sorotipo 3, uma situação grave na época, e a gente entrou salvando muitas pessoas. Desde lá, a gente era convocado pelo Ministério da Saúde, a gente já foi a Brasília, desde antes, quando mostrava algum sinal que a gente podia ter uma epidemia, o Ministério da Saúde entrava em ação, o Estado entrava em ação, tinha reuniões, quem está na assistência, quem está trabalhando na prevenção, todos eram convocados. Eu fui a várias reuniões e começava aquele trabalho coordenado de prevenção em nível nacional, integrado com estados e municípios. Isso foi abandonado. Ultimamente, que nós tivemos a Covid, que foi uma epidemia intensa. Normalmente, quando você tem um vírus circulando, o outro não entra. Então, a Covid segurou a dengue. A Covid ficou aí 2, 3 anos e a dengue, no vírus da dengue não entrou. Esqueceram da prevenção, acharam que a dengue tinha terminado. Veio a história da vacina, uma vacina que ainda não está à disposição da população. Tem que tomar em 2 doses, quer dizer, demora para ter um efeito protetor. E ficou nesse discurso na televisão o tempo todo, a gente só via gente falando de vacina, ninguém falou de prevenção. Então, o que aconteceu? Você, no início do programa, você colocou muito bem. Tivemos as condições ambientais favoráveis, calor, chuva, sol e frequente. E, além disso, não teve trabalho de prevenção. O que aconteceu com o Aedes? Aedes é um mosquito que ele aproveita as falhas de prevenção e ele prolifera, e muito. Então, como diz um amigo meu, ele encontrou resorts, vários resorts do país todo, favorecendo a sua proliferação. Foi isso que aconteceu. Então, chegou um ponto, aí na hora que a ministra da Saúde foi chamar a atenção da prevenção, a cancela já estava arrombada e já era tarde para fazer isso. Dá tempo ainda? Temos que fazer a prevenção? Temos que fazer a prevenção, mas não vai ter como impedir, porque a doença espalhou por cidades, por bairros, então está espalhado por todo canto, só vai agravar, só vai aumentar o número de casos. Acredito que essa será a maior epidemia de dengue do nosso país. A gente pode estimular aí, nós nunca chegamos a 2 milhões de casos, foi 1.600.000, a maior epidemia. Essa passa de 3 milhões ou 4 milhões de casos no país. Vai passar seguramente. Aqui em Campos, eu acredito que a gente pode chegar até 15 milhões de casos. Então, agora é o momento de organizar a assistência. A população precisa estar com a assistência organizada, os cuidados de evitar óbitos, né? O nosso centro de referência ele foi fundado com o seguinte objetivo, de evitar óbitos. Então, a gente trabalha o tempo todo com isso. Então, é um diagnóstico preciso e precoce, é uma hidratação precoce, para a gente tentar, interna quando precisa, quando tem os sinais de alarme, para a gente evitar que o paciente vá ao óbito. Esse sempre foi o nosso objetivo e, realmente, nós temos, estatisticamente, os casos de óbito muito baixos, mas muito menor do que a rede privada. Isso sempre foi o nosso resultado. Agora, nós estamos numa época que, infelizmente, a nossa área física não está boa, ela foi atrofiada, porque
situado nos plantadores de cana, que nós não queríamos sair de lá, porque é um local bem localizado, perto do laboratório, que é uma parceria público-privada que nos atende, e dentro do hospital para poder ser internar os pacientes que precisam. Porque na dengue não é só um paciente adulto, são crianças e grávidas. O plantador de cana é especialista é o local que as grávidas vão, né? A da maternidade de alto risco, tem a pediatria, a urgência é lá. Então, e a gente sempre chegamos a usar o auditório dos plantadores de cana para fazer sala de hidratação, coisa que nós não podemos usar mais. O pátio não tem mais espaço para você botar uma grande tenda, como já usamos. Então, nós estamos no sacrifício, mas priorizando os pacientes com mais sintomas e estamos atendendo, que sempre tem tumulto, mas está todo mundo atendendo. Tem 4 médicos atendendo no sacrifício. Para você ter ideia, nós temos 2 consultórios e temos uns espaços de hidratação, um espaço interno. Mas os médicos, a equipe é maravilhosa. A equipe está atendendo na mesinha do lado, na outra mesinha, então tem 4 atendendo diariamente. Aí precisa ter compreensão de quem vai lá, porque o sacrifício nosso é para isso. Por que não tem alternativa rapidamente? Porque o município ainda não decretou epidemia. Então, qualquer ação de ampliação, qualquer ação de custo, tem que decretar epidemia. Nós estamos trabalhando para decretar, porque precisa notificar. Para mim, já está em epidemia. Mas não tem como a gente falar, porque nós não passamos o número para o Estado e não notificamos. Então, no momento que você chegar a 300 casos por 100 mil habitantes, então nós temos um pouco menos de 500 mil habitantes, então nós teríamos aí de 1.450 a 1.500 casos notificados. Eu acredito que já está perto disso. Então, essa semana, provavelmente, o prefeito vai decretar epidemia, aí vai ficar mais fácil da ampliação. Nós vamos ter que arranjar um local para ampliar, e de preferência próximo a gente, porque se for longe, fica difícil da nossa coordenação. Aí teria que ser outro grupo coordenando, porque fica impossível a gente, dentro dos plantadores de cana, ver pacientes de outro local. Mas nós temos que preparar o nosso... Eu treinei muitos estudantes de medicina, tem vários estudantes que vão ajudar muito, e tenho certeza que a Faculdade de Medicina também vai colaborar. Para a gente precisar, a gente vai chamar mais estudantes, e porque tem que ter médico, e o estudante ajuda muito, colabora muito. Então, nós vamos ter que fazer mutirões grandes na assistência. Não tem dúvida que nós vamos enfrentar a pior epidemia de todos os tempos, e o nosso objetivo é evitar óbitos. Perfeito. Não, já tivemos 2 óbitos, né? E a gente vai falar sobre isso. Eu só queria pontuar aqui uma coisa. Você falou em 4 milhões de casos para o Brasil e acabou citando 15 milhões para Campos. Deve ser 15 mil. 15 mil. Quando? Desculpa. Não, podemos ter 15 mil. Eu acho que pode chegar de 10 a 15 mil, porque nós estamos em fevereiro, né? Não terminou o mês ainda. Historicamente, o período crítico é abril mais junho. Então, nós temos março, vamos ter abril, maio e junho. Nós estamos com 2 sorotipos circulando, que a gente vem monitorando semanalmente. O ano passado era o sorotipo 2, agora está predominando 1. Mas o nosso temor é o retorno do 3. Tomara que não tenha espaço para ele entrar, porque o 3 é muito mais grave, compromete o sistema nervoso central. Qual a diferença entre eles, doutor? A dengue é uma doença infecciosa aguda, viral, que tem 4 sorotipos, 1, 2, 3 e 4. A diferença é na virulência. Tem uns que são mais virulentos, outros menos virulentos, um tem sintoma mais intenso. O 3, ele compromete muito o fígado. Em 2003, nós publicamos um trabalho, na época, com 1.800 casos de comprometimento no fígado. 65% comprometeu o fígado. Então, teve muitos casos de hepatite por dengue. Aquilo nós fomos primeiro no mundo a chamar a atenção do comprometimento hepático pela dengue, né? Então, foi o sorotipo 3 na época. Então, o sorotipo 3 é preocupante, ele leva a hemorragia
cerebral. Eu acho que vocês lembram ainda da época aí que a gente teve paciente que teve hemorragia cerebral, encefalites, teve casos graves que abriu para a imprensa na época. Então é muito grave. O sorotipo 2, ele costuma ter muito extravasamento de líquido, porque na fisiopatologia da doença há uma liberação de citocinas no endotélio vascular, aumenta a permeabilidade vascular e faz uma transposição de líquido dos vasos para a cavidade torácica ou abdominal. Aí pode ter o que a gente chama de derrame ascítico, o líquido no abdômen, e derrame pleural, o líquido no pulmão, seria as serosites. Então, isso aí, quando tem esse extravasamento, é grave e o paciente pode ir ao choque. Então, a gente chama sempre atenção para os sinais de alarme, que seria dor abdominal intensa, fenômenos hemorrágicos, vômitos persistentes, para fazer a hidratação rápida. Quando a gente precisa hidratar rápido, a gente usa o soro fisiológico em 20 ml por quilo por hora. A gente abre o soro fisiológico. Agora, tem paciente cardiopata que tem que hidratar com cuidado e depois, na manutenção, a gente usa na faixa de 60 ml por quilo por 24 horas. Então, o paciente de 70 quilos vai usar de 4 a 5 litros de soro em 24 horas. Essa hidratação é para evitar o choque, porque se caminhar para o choque, vai para o óbito. Então, nós temos um protocolo atuante já há tempo no CRD, e esse protocolo a gente já tivemos dando aula em nível nacional, passando para outros locais, né? Agora, depois da Covid, hoje eu quero ser mais ver gente entender da doença, né? Então, cada um sai alguém na internet, mas ver doente no dia a dia, doente ambulatorial, doente de enfermaria, examinando os doentes todo dia, acompanhando, são poucos que fazem esse trabalho. Então, é lógico que quem faz adquire mais experiência. O ser humano, ele tem essa mania, né? Sempre teve. Agora, com a internet, a gente fica sabendo de mais gente que faz isso, que entende muito. Diz que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Mas, assim, quando aperta na realidade mesmo, a gente corre para o médico. Mas e eu percebo também uma outra coisa. É comum a gente não conseguir distinguir o que é dengue, o que é chikungunya, o que é zika vírus. E aí até cabe uma outra pergunta. Me parece que zika não tivemos nenhum caso esse ano, né? Só pode confirmar. E o que é covid? Tem como falar de modo assim prático para que a gente entenda o que é um, o que é outro, doutor? E me fala sobre essa zika também. Teve caso de zika esse ano em Campos? Não, o Zika está afastado desde 2016, felizmente não tivemos mais. A Zika, ela geralmente tem febre baixa ou não tem febre. Começa com prurido, as manchinhas, pintinhas, vermelhinhas no corpo. Isso não tivemos mais. Teve um ano lá atrás, acho que foi 2016, que a gente teve as três juntas, chikungunya, Zika e dengue. Então, foi um aprendizado enorme no centro de referência que a gente recebia os três pacientes. Então, quem via um, via o outro, assim, na prática, né, acaba se aprendendo, porque às vezes quem não tem a prática se enrola todo. Atualmente, você sabe que eu estou saindo de um quadro de Covid. Foi um quadro grave, eu fiquei assustado, eu achei que eu não ia empacotar, porque a sintomatologia foi muito intensa. Que coisa. Mas eu peguei como? Atendeu, eu achei que eu não ia ter mais Covid, né? E estava sem máscara, eu atendendo os pacientes. Então, na sala que eu estava atendendo, vinha gente com sintomas de gripe, tinha gente com sintomas de dengue, tinha gente com sintomas de pneumonia, tinha de tudo. Eu fui atendendo, eu atendi 10, 12 pacientes no horário lá a parte da manhã. Aí, isso acho que foi na terça-feira. Quarta-feira começou os sintomas. Quais são os sintomas da Covid? O início é sempre dor na garganta. Uma dor intensa na garganta, às vezes dá no primeiro dia, à noite intensa, depois não dá mais. Uma coriza extensa, uma congestão nasal, um calor, um queimor pelo rosto, pela testa, quer dizer, uma indisposição, você não se sente bem, prostração intensa, cansaço e mialgia, dor no corpo. Esses são os sintomas mais comuns do Covid.
e essa congestão vai permanecendo, vai ficando rouco, vai permanecendo mais tempo. A dengue já é diferente. A dengue, o paciente inicia o quadro, geralmente, com dor de cabeça, e uma característica da dengue é a dor em cima dos olhos, aquela dorzinha retroorbitária. Então, tem dor de cabeça, dor no corpo, febre. Nós temos na nossa estatística que só 8% não tem febre, mas 92% vem com febre. Então, febre, mialgia e cefaleia. Mas febre, mialgia e cefaleia você pode ter em qualquer doença infecciosa, até nas infecções bacterianas, nas pneumonias, na infecção urinária. Aí o médico... a dificuldade na epidemia, porque o volume é grande e você tem que ser rápido. Mas na história você consegue separar uma da outra, né? Então, até uma amigdalite começa assim, mas tem outros sintomas, a coceira pelo corpo, às vezes aparecem as manchinhas vermelhas, o que a gente chama de exantema, às vezes tem diarreia, náuseas, vômitos, dor abdominal. Então, o sintoma da dengue é bem extenso. E a dengue, o que a gente preocupa com a dengue, o período crítico é de 3 a 7º dia após o início dos sintomas. Então, ele começou com esses sintomas de cefaleia, mialgia, dor no corpo, eu estou com dengue. Mas aí, 4 dias depois, tem um sinal de alarme. Aí aparece uma dor abdominal intensa, isso não são em todos, no menor. Vômitos ou sangramento de algum lugar. Pode sangrar em qualquer mucosa. Pode sangrar do nariz, pode sangrar pela boca, pode sangrar pelo ânus, pode sangrar pela vagina, pode sangrar pelo estômago. Qualquer mucosa que estiver inflamada pode ter sangramento. Às vezes o sangramento não é em muita quantidade, mas tem episódio. Aqui o sangue sempre assusta o paciente, né? Mas muitas vezes não é a gravidade. Então, isso aí a gente tem que procurar. É esses pacientes que tem que mais ir para o CRD, porque a gente não tem condição de atender todo mundo. Esses pacientes têm que fazer exame e ser hospitalizados, e ser acompanhados. Porque é desse paciente que é o paciente que mostrou que tem risco. Porque se teve o sinal de alarme, porque alguma coisa aconteceu na fisiopatologia da doença. No caso da chikungunya? Muito bem. A dengue tem a prostração, então, que eu esqueci de falar. Então, ele desidrata. Então, ele fica prostrado, ele fica desanimado. A gente tem que, mais rápido possível, se suspeitar em casa, jogar líquido. Líquido para dentro. Água de coco, soro caseiro, o que tiver em mãos de água. A água todo mundo tem, né? Então, hidratar o máximo possível, a água toda hora. E a chikungunya já vem um pouquinho diferente. A chikungunya é inflamação. Então, ela tem dor articular. Na fase aguda, eles são parecidos, mas ela sempre caracteriza por uma dor articular mais. Dor nas articulações das mãos, bilateral, dor nos joelhos, dor nos tornozelos, e vai evoluindo, às vezes, que ele tem dificuldade de levantar e caminhar. Depois que esquenta a articulação, anda melhor. Mas no início tem dificuldade. A gente conhece o chikungunya quando ele levanta da sala de espera. A gente já sabe que é chikungunya. Ele já vem se arrastando. Então, a chikungunya tem essa diferença. Uma é inflamação e a dengue é mais prostração, que desidrata. Um precisa de líquido, outro precisa de remédio para dor. Eu fico às vezes pensando, como é que o mosquito transmite um vírus e não transmite o outro? Ou existe caso da pessoa tá com chikungunya e tá com dengue? Ou não tem isso? Como que funciona essa transmissão? É raro. Geralmente, quando você tem um vírus no organismo, é difícil introduzir outro, sabe? Aquele vírus, ele já domina a circulação do paciente, ele tem um domínio. É muito difícil. Nós tivemos agora um caso recente, que até a gente conseguiu notificar, um paciente daqui de Campos, ele tomava banho de lagoa lá em Guarulhos, adorava uma lagoa. E ele internou com febre, dor no corpo, as plaquetas abaixaram, as enzimas hepáticas subiram, ele queixava muito de dor no corpo, dor de cabeça. Aí eu digo, isso é dengue. No 8º dia, ele internado, confirmou dengue. 2 dias depois de confirmado, ele começou a ter sentido dor abdominal, vômitos, e o quadro piorou muito, e apareceu
pontinhos vermelhos no branco do olho, hemorragia conjuntival bilateral, nos olhos, na parte branca da conjuntiva, aquela pintinha vermelha. Eu, quando vi aquilo, por nossa experiência, eu estava com os alunos, falei, isso aí deve ser leptospirose. Mas a mãe do garoto, muito sábia, está sabendo das histórias aí das capivaras, ela falou, ele toma banho na lagoa, doutor, e toma banho com as capivaras. Falou várias vezes isso. Aí nós começamos a guardar soro, né, sangue, que nós temos uma soroteca no CRD, todo exame que a gente colhia, a gente guardava uma parte do soro na geladeira, no freezer. E mandamos para a Fiocruz para fazer exames. Então, e saímos atrás de o que poderia ser. E tratei como se fosse febre maculosa. Entramos com clorofenicol injetável. Esse clorofenicol, ele é tão... quase não usa mais, né? Mas ele é eficiente para febre maculosa, mas para leptospirose também. Então, o que aconteceu? Ele foi melhorando, não internei no UTI, segurei ele na enfermaria para não sair dos meus cuidados diariamente, a gente estava vendo o paciente, e foi confirmado que ele teve a dengue antes e a leptospirose depois. Logo que ele estava incubado pela dengue, ele provavelmente foi para o Rio, tomar banho na lagoa, né? E aí ali ele adquiriu leptospira, porque qualquer feridinha que tem no pé pode o leptospira penetrar. A lagoa é local, não era só de carrapato, também da leptospira, porque as capivaras elas liberam, elas são transportadoras de carrapatos. Onde elas vão deixando carrapato. O carrapato vai para o cachorro, vai para o cavalo e vai para o ser humano. Então, nós não temos predador das capivaras e está disseminando. Então, é uma doença que está presente. Se você desconfiar de febre maculosa, você tem que tratar e fazer o diagnóstico depois. Porque a clínica é igual a da dengue. Só que se você não fizer esse tratamento antes, você não vai salvar o paciente. Nós chegamos a perder 2 pacientes, mas agora nós estamos muito espertos, nós não perdemos mais não, porque a gente está fazendo uma história epidemiológica muito, muito detalhada dos pacientes hospitalizados com quadro de dengue, porque a gente tem que ver, e a população já está tomando conhecimento, eles mesmos informam para a gente. Então, isso é muito importante, a população saber que as capivaras têm risco. Então, isso é importantíssimo. Aliás, então, aí publicamos, esse caso é um caso que nós vamos publicar, dengue e leptospirose simultâneo. Eu fui ver na literatura, no Brasil só teve em Amazonas, esse segundo nosso aqui. Sim. É bem comum, né? Bem comum. No meio da explicação que o senhor falava, e já se referindo aí às capivaras, eu logo pensei, febre maculosa, né? E que é muito, muito perigosa. Mas a febre, assim, tem vários pontos que eu anotei aqui para a gente retomar sobre as boas falas aí do senhor. Vamos começar do final. A febre maculosa, por exemplo, e aí é uma preocupação, o senhor explicou muito bem, não há predador para as capivaras e não pode sair matando as capivaras, não é assim, não é desse jeito, então os caras vão, sabe como é que é o ser humano, né? Primeiro ponto então, a febre maculosa, que o senhor me chamou a atenção, é de que ela tem muita semelhança com a dengue, mas eu talvez, de forma leiga, eu penso que a febre maculosa ela é muito pior, muito mais letal do que a dengue, ou a impressão minha? Explica. É mais grave. É mais grave? É mortal, Explica um pouco. Os dois casos que foi óbvio conosco, um era motoboy. E foi perguntado para ele, muitas vezes, se ele teve contato com capivara, ele negou o tempo todo. Eu não sei aonde que ele pegou o carrapato, tá? Mas foi comprovado, depois do óbito, que o exame dele deu febre maculosa. O outrozinho era até de uma usina aqui do Sapucaia. Esse garoto, ele negou o tempo todo, a gente perguntava, ele negava, e a gente desconfiou. A gente fez tratamento. Só que, quando está muito avançado, o medicamento já não atua, não é bem absorvido. Na época, a gente não tinha o clorofenicol injetável, agora nós já temos. A gente usou a doxicrina, que é o tratamento ideal da febre maculosa. E esse paciente, de repente, começou a ter alterações neurológicas, pulmonares, foi muito rápido,
e foi o óbito. A gente conseguiu descobrir, porque ele não falou para a gente, mas com um companheiro da enfermaria, que depois contou para a gente, que ele era caçador de preá. Eu sou de roça, né? Eu nasci na roça, eu já cacei preá também. Preá a gente coloca aquela armaçãozinha em lugar que tem pasto, né? E geralmente em beira de rio. Então, quem caça preá, lógico que está no habitat da capivara. Então, provavelmente, que às vezes o carrapato pica e você não vê. Nem sempre ele vai estar grudado na pele. Esse que é o perigo. Então, atualmente, os casos sintomáticos, a gente está fazendo um cuidado muito grande da história. Porque se ele é um agricultor, por exemplo, cara que é agricultor, e vem com o quadro de dengue, ele pode ter pego a dengue na vida dele, a cidade, no povoado, mas pode ter sido uma doença de lá. Então, a gente tem que estar com pensamento em todas. E temos que cercar no tratamento e pedir exame. Aí tem que fazer exame, né? O exame é fundamental. Em relação à dengue, é bom a gente falar que os exames importantes para a dengue é o hemograma e as enzimas hepáticas. E o que vai acontecer na maioria das vezes? Quando o quadro é grave, as plaquetas vão estar baixas, o hematócrito vai subindo progressivamente, porque desidrata, e as enzimas hepáticas, nós já sabemos que 50% compromete o fígado. 50% dos casos de dengue altera as enzimas hepáticas. Você, com isso na mão e com um quadro clínico típico, você fecha como dengue. Não precisa o doente ficar voltando ao CRD para fazer sorologia. A sorologia é um exame confirmatório, mas só nesses casos de internação, nos casos mais graves. Porque numa epidemia nós não temos condição de fazer sorologia em todo mundo, porque a não ser nesse diagnóstico diferencial, né? Como você bem expôs aí. Agora, para dengue, se tem o hemograma e as enzimas hepáticas e a clínica que você conduziu bem, ele melhorou, fica tranquilo, é dengue, fechamos como dengue, acabou. Agora, se for preciso, essa sorologia, ela só dá positivo depois do 8º dia. Antigamente, falava que era depois do 6º, porque só tinha um sorotipo circulando. Com essa flutuação e acúmulo de sorotipos, essa resposta imune pode ser tardiamente. Então, geralmente, depois do 8º e 10º dia. Os médicos fazem muita confusão. A gente pede sorologia junto com antígeno. Não existe isso. Antígeno é no início. O antígeno a gente pede no 3º e 4º dia após o início do sintoma. No 5º já é baixa a possibilidade de se identificar. No 3º dia, que é o ideal. É igual a Covid. O exame de Covid é ideal no 3º dia. Tirar na narina o antígeno no 3º dia. Então, isso tudo é importantíssimo. E o paciente tem que saber também, tem que passar para eles. 3º dia, que é o dia do exame. 1º e 2º não é, nem o 5º não é. Aí, se precisar fazer a sorologia, nós fazemos depois do 8º. Então, a gente pega exame de plano de saúde, aí, de colegas de plano de saúde, pedindo antígeno e sorologia num pedido só. Isso é caro, isso está dando prejuízo ao plano de saúde, porque um exame de antígeno custa R$50, uma IgM custa mais 50, um IgG mais 50. Poderia fazer em muitos outros exames em outras pessoas. Então, a gente tem que ter um cuidado de não desperdiçar dinheiro pedindo exame inadequadamente. Tem que pedir para confirmar o diagnóstico, para ajudar no tratamento do paciente. Bom, deixa eu falar só sobre os 2 casos que o senhor citou, de morte por febre maculosa no ano passado, e depois tem umas dicas interessantes aí, o senhor também é da roça, sabe como é que é, e quem tem cachorro em casa deve ter atenção redobrada com relação ao carrapato. Mas só sobre o óbito do morador de Travessão, foi dia 9 de outubro, no Hospital Geral de Guarulhos. Esse é outro. E foi causado por febre maculosa. Ele trabalhava numa fazenda, na época nós ficamos em dúvida se o seu óbito seria leptospirose ou febre maculosa. Sim. E o paciente tinha 50 anos. Isso. Né, trabalhador rural, né, e tinha contato direto com os animais. O outro caso em 2023 veio do Parque Prazeres. Isso, é motoboy.
que é exatamente um outro de 58 anos, também novo. O que me chama a atenção aqui é que a idade é pouca, é nova, né? 58 anos, 50 anos, né? Não tem essa questão de idade, pelo que eu vi aqui, né? A febre Eu acho maculosa... que está errado, eu acho que é 38 anos, é mais não. Ah, perdão. Não, aqui está 58, mas eu me lembro, foi 38. Me lembro disso também, bem lembrado pelo senhor. Então quer dizer que não tem essa questão de idade, né, doutor? A febre... Porque o que acontece? A dengue atinge mais qual a faixa etária? De 20 a 50. É quem está rodando, quem está trabalhando, quem está, entendeu? Quem está com mais circulação. Quer dizer, mas a preocupação nossa, você falou aí da vacina, mas a vacina não é dada para quem tem mais de 60 anos. Então, o idoso, quando tem um quadro de dengue, ele geralmente tem comorbidade. Então, a gravidade é maior. Então, a gente tem essa preocupação. E criança até 4 anos também não pode vacinar, porque o resultado nos estudos teve complicações. Então, a verdade, o que tem que ser feito é a prevenção nos momentos certos e, quando tiver a situação difícil, a atenção à assistência. Atualmente é assistência. Eu acho que nesse caso aí da febre maculose e da febre, né, que a gente adquire com relação aí à dengue, acho que tem que ter atenção redobrada e não demorar muito, não demorar nada, de preferência, para procurar um médico. Porque... E essa informação a população tem que saber que a capivara é perigosa. Esses dias um paciente que lá da Lagoa Feia, ele falou que tinha 60 capivaras no pasto dele lá alimentando. Então, tem uma Lagoa Feia que é a maior lagoa do país. Temos a Lagoa de Cima, né? Água, eu quero falar em água. Temos lagoas em Guarulhos, tem um monte de lagoa em Guarulhos. O Rio Paraíba. O Rio Paraíba, o Rio Ururaí. O Rio Paraíba, tem o Rio Ururaí. Então, onde tem água, geralmente a capivara acompanha, né? E tem fazendeiros hoje que colocaram cerca elétrica para poder evitar que a capivara invade o canavial, porque ela destrói o canavial todo também. Então, isso aí vai ter que ter uma discussão mais profunda dos órgãos ambientais, com o município. Eu acho que o prefeito tem que tomar conhecimento da situação e coordenar aí uma ação, porque será que não poderia diminuir a população de capivara depois de certo ponto? Existe a fome, existe gente que precisa alimentar, eu não sei, porque é proibido. É proibido eu acho que saí no áudio só. Não, voltou, tô te vendo. Então, quer dizer... É proibida a caça. Não pode ter essa disseminação que nós falamos. Não tem predador, não tem a cobra, não tem a onça mais. Então, ela vai disseminando. Eu sei, tem que estudar uma maneira, entendeu? Para diminuir a população. Porque vai ter muito transtorno, porque passa fácil para os animais. Ela transporta os carrapatos. Você pegar uma capivara, você vai ver o couro cabeludo dela é lotado de carrapatos. Sim. Então ela vai deixa na margem do rio, o pescador vai ao rio, ele vai adquirir. Então a chance de ser picado por um carrapato é muito grande. Agora, é importante, quando for picado, procurar a gente. Porque a gente faz o tratamento quando tem os sintomas. Nem todo carrapato que é... Não, nem todo nem todo carrapato é estrelinha, né? Que é o que transmite. Tem que estar doente. Então a gente tem que fazer o tratamento quando tiver uma assistência clínica. Passou a ter sintoma, tratamento. Tem que ter o carrapato, tem que ser estrelinha e tem que estar contaminado também. Só o estrelinha por si só, ele sem o vírus, ele não tem como transmitir, claro. Agora, tem uma dica. Você quer ver? Tem cachorro em casa. Eu tenho. Mas eu tô longe das capivaras. Mas um vizinho meu tem cachorro e tem roça. Olha como é que são as coisas. E a gente faz o quê? Sai com o cachorro para passear.
E é comum, às vezes, até encontrar o cachorro, um cachorro encontrar com o outro. E aí? Então, mesmo que, mas eu moro aqui longe das capivaras, eu não tenho contato com água, com lagoa nenhuma dessas que o doutor falou, com outra lagoa nenhuma, com rio nenhum, eu tô livre desse carrapato. Não tá? Pode ser que um outro animal desse que tenha acesso aí às capivaras, que tenha aproximação, pode contrair o carrapato, é normal, e passar para o seu cachorro e o seu cachorro levar para sua casa. Então, exatamente. Tem que ter cuidado. Esse é o risco. Passa para o cavalo, vai passando. Passa para os animais primeiro, e dos animais vai para o ser humano. Cavalo, cavalo, então, é um animal muito, muito propício aí ao carrapato. Mais até do que boi. Mas vamos lá. Só para a gente fechar esse bloco, vamos continuar falando sobre esses casos aí, vamos continuar falando sobre dengue, sobre prevenção. Eu queria falar sobre alguns medicamentos, aqueles que a gente usa muito em casa, que a gente acha que é só uma gripezinha. Enfim, rapaz, essa coisa está me reavivando aqui, a pandemia, sabe, doutor? Estou falando aqui alguns termos que a gente passou 2 anos aí, que eu não gostaria mais de viver de forma nenhuma. Tem 2 coisas para falar com o senhor. Uma, eu queria só entender um pouco mais como é que está a estrutura hoje do chamado CRD, né, o Centro de Referência da Dengue, para receber esse número grande que já está aí e o que pode vir por aí, conforme o senhor já previu. Como é que está lá hoje? Não, o CRD, ele não tem capacidade para atender mais que a gente está atendendo. Nós estamos atendendo 150 pacientes por dia, chegamos a atender 270. 250 a 70 é o máximo que a gente está atendendo, não temos condições de atender mais. Então precisa de uma ampliação, provavelmente mais próximo, né? Eu já até passei ali para doutor Paulo Irano, alguns locais próximos que pode ser absorvido, mas nós não temos condição. E vai ter, talvez, de ter outro centro provisório em algum outro local. De repente, o Hospital de Guarulhos, aí tem que estudar. Mas tudo isso vai acontecer quando o prefeito decretar a epidemia na cidade de Campos, a emergência, né? Porque aí vai conseguir ter ação mais efetiva. Porque esses gastos, de repente, assim, não é autorizado. Então, só quando é epidemia. Então, mas nós estamos num aperto. Eu estou preocupadíssimo. Nós não estamos estudando no máximo. E hoje, a partir de hoje, a ordem lá é todo mundo usar máscara. Porque está vindo o Covid, nós vamos fazer uma triagem para ver se o Covid sai de lá, para ir para outro local que está atendendo, e ficar lá só quem é suspeito de dengue ou de chikungunya. Porque se entrar no espaço que a gente está trabalhando, Covid toda hora, vai contaminar a equipe toda e no final nós vamos não ter condições de exercer o trabalho adequadamente. Então, a partir de hoje, o Centro de Referência da Dengue, o Centro de Referência de Doenças Imunoinfecciosas aqui na Beira Valão, ao lado do Hospital Plantadores de Cana, a determinação ali é para que todos os componentes, tanto da equipe médica, auxiliares, todos passem a usar máscara, e também os pacientes? Não, alguns pacientes que tiverem, que ali estão informando, né? Estão separando quem está com tosse, quem está com coriza, quem é suspeito de Covid. Então está separando para não ficar junto, porque senão vai contaminar o outro. Então, esse cuidado já está sendo feito hoje. Não, filas separadas. Não, pode ser que eu esteja com dengue, chegue lá, alguém com Covid acaba pegando também. Então, adquirir um Covid, não é? Não é? Outra coisa, então, nessa estrutura aí, tudo vai ser definido essa semana. A ampliação... Essa semana eu acredito que essa mudança de estratégia vai ser definida essa semana. Perfeito. O doutor Paulo está ciente de tudo. O doutor Paulo é um secretário de saúde muito inteligente, ele tem noção de tudo, é muito competente. Então, ele vai ver as alternativas mais viáveis para melhorar a assistência. Eu não tenho dúvida disso. A gente vai ficando no sacrifício um período, porque a gente precisa atender a população. Até agora, nós não tivemos nenhum óbito de dengue, espero que não tenhamos, né? Nós estamos trabalhando com esse cuidado, para salvar os casos graves
tivemos muitos casos graves, e nesse meio, Cláudio, tem outra coisa que acontece. O diagnóstico diferencial é um mundo. Aí vem as doenças hematológicas, vem as doenças hepáticas, vem tudo no meio. Tem muitas doenças que a plaqueta dá baixa. Então, a plaqueta baixa não é só dengue. Então, nós estamos com paciente com pulpa trombocitopênica internado, que é uma doença hematológica. Então, é difícil o diagnóstico diferencial. O diagnóstico diferencial na dengue é um mundo. Agora, felizmente, a maioria dos casos, 90%, são casos típicos e são casos fáceis de ser conduzido e são ambulatoriais. Perfeito. Doutor, eu preciso fazer um intervalo. Tem várias perguntas aqui no grupo de WhatsApp, lá no streaming do Face também já tem pergunta. Eu vou pedir ao senhor, só para a gente fazer essa pausa rápida, e na volta a gente segue falando aí sobre esses casos já registrados e as dicas e prevenções e orientações para que a gente não contraia essa doença e qual o procedimento, conforme a gente já falou aqui, né, para poder cuidar melhor dessa que pode ser aí a maior epidemia que o senhor falou, né, aqui agora há pouco. Bom, porque tem surto, tem epidemia e tem pandemia. Pandemia, eu acho que a gente ficou sabendo muito bem o que é, né, que são termos usados para definir a dimensão de números de contaminados e também por localização. Esse surto é bem generalizado, é bem localizado, é um bairro, é um distrito do município. Nós estamos numa epidemia, né? Nacional, estadual. Já uma epidemia é maior, isso aí, perfeito. Bom, pois não, doutor? Quando tem um aumento brusco dos casos, já é a definição de epidemia. Perfeito. Bom, e tem endemia também, mas aí está relacionado ao tipo de vírus, né? Essa coisa de... Então a gente se restringe aí a esse momento agora em que o estado do Rio também, me parece que agora são 7 estados no Brasil decretados estado de epidemia, e o Rio de Janeiro na semana passada decretou também a epidemia da dengue. E tem um trabalho em Niterói, rapaz, a gente já falou aqui, que tem uns mosquitos imunes à dengue que combatem os mosquitos com transmissores da dengue. Bem interessante esse trabalho. Isso aí é um trabalho maravilhoso, mas não é para agora. Não é para agora. Até o Morales chegou... Eu sempre defendi, é a Wolbachia. Isso, perfeito. A bactéria Wolbachia. Então esse trabalho esteriliza o mosquito e vai introduzindo a bactéria, mas em Niterói levou 4 anos fazendo isso. Parabéns ao prefeito anterior lá de Niterói, que ele fez esse trabalho, e agora Niterói você tem casos de dengue importado, de lá não tem. Então ele controlou, está tudo em volta e Niterói não tem. Então você vê que é um trabalho maravilhoso. Isso tem que ser pensado, mas a longo prazo. Isso, quem desenvolveu isso primeiro foi a Fiocruz, através de Diogo, eu conheço muito. Perfeito. Esse Diogo hoje, no Ministério da Saúde, eu acho que devido a Anisa estar lá, ele conseguiu entrar no Programa Nacional de Prevenção. Ele está, no momento, fazendo em 6 municípios. Aí eu queria até falar para o prefeito aqui de Campos, para ele correr atrás disso aí. Isso é para depois da epidemia, correr atrás do Ministério da Saúde e ver se a gente coloca Campos na introdução do Wolbachia. Porque isso é de barro em barro, isso é devagar. É a grande vantagem que você diminui o número de agentes, continua tendo agente no órgão de prevenção, mas numa proporção bem menor, bem mais fácil. Mas esse projeto é um projeto maravilhoso. Muito bom. Niterói é um exemplo que deu certo. Agora, Belo Horizonte estava fizeram a fábrica do mosquito, e eu não sei o que houve, não sei se não deram sequência. Belo Horizonte está numa epidemia intensa atualmente. Uma das maiores. Uma das maiores e um dos primeiros estados a decretar a epidemia.
É verdade, Exatamente. sim. Bom, rapidamente então, no intervalo, nós vamos continuar conversando com o Dr. Luiz José de Souza, médico e diretor do Centro de Referência de Doenças Imunoinfecciosas, ao vivo aqui no Folha no Ar. O Morales falou com a gente, só um parênteses aqui, o Carlos Morales, que é diretor do CCZ, falou com a gente recentemente que estava já correndo atrás para Campos receber já algumas matrizes desse Mas eu mosquito. acho que não tem, isso aí tem um negócio muito sério. Não pode pegar gente que está experimentando, fazer. Eu sou a favor de vir pelo Ministério da Saúde. É um projeto caro, entendeu? Longo. Perfeito. Se conseguir pelo Ministério da Saúde, onde tem as pessoas, o grupo, que já estão em 6 municípios fazendo, aí tem que ter uma força lá no Ministério, política, para conseguir colocar aqui na nossa cidade. Que a nossa cidade é um dos maiores municípios, né, em extensão. Né? Quando tinha Itaúvi Cardoso, parece que era o maior do Brasil. Sim, sim. Então, é uma área enorme, então esse trabalho aqui seria fundamental, porque Campos é muito difícil você fazer a prevenção, porque Campos tem divisa com 9 municípios, é polo, as pessoas estudam aqui, as pessoas vêm e voltam. Então, a circulação de Campos nos outros municípios é muito grande. Tem uma BR-101 que passa dentro da cidade. Então, Campos precisa de uma atenção especial em relação à prevenção. Perfeito. Bom, dito isto, vamos ao intervalo, a gente volta já. Na sequência, no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. E olha, nesse bloco agora tem uma super dica aqui da Nauta XP Investimento. Os especialistas, assessores em investimento da Nauta XP, que conhecem muito todas as tendências e com tudo que pode te oferecer de mais seguro para você investir melhor o seu dinheiro. Fique ligado aí. Minuto